Hernandes, eu vou começar te fazer uma pergunta que ela é simples, mas já tem muita profundidade, tá? Tá bom. Deus quer que todos os cristãos sejam ricos, e por rico aqui, eu tô falando de rico financeiramente? Bom, Tiago, a pergunta é complexa e talvez se espera que a resposta seja um sim sonoro, mas parece-me que não é exatamente isso também que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz que Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Caramba. É. E a pergunta é: qual o propósito de Deus fazer o rico e fazer o pobre? Os reformadores usavam uma frase, Tiago, muito interessante. Eles usavam a seguinte expressão: o mistério do pobre e o ministério do rico. Nossa. Ou seja, o propósito de Deus é que o rico possa exercer generosidade em relação ao pobre, para que o pobre não tenha falta e, recebendo o socorro generoso do rico, possa agradecer a Deus pela vida do rico, agradecer a Deus pelo socorro que o rico lhe presta, e assim haja essa mutualidade de socorro e ajuda. Aqui, daqui para lá, socorro financeiro. De lá para cá, intercessão e gratidão em relação ao rico. Isso é a forma geral. Se você pega do ponto de vista específico, Tiago, é claro que Deus deseja que todo ser humano tenha abundância. Ou seja, o necessário. Porque às vezes o que é abundância? Pode ser uma riqueza explosiva, pode ser. Mas também a Bíblia alerta para o fato de que é mais próspero aquele que tem menos e é feliz do que aquele que, tendo muito, é muito infeliz. Em outras palavras, não é a riqueza em si que faz o homem feliz. A felicidade não está propriamente no ter. Há mais suicídios entre os ricos do que entre os pobres. Então, o ter em si é uma bênção, sim, mas pode ser um grande problema também. Eu tenho um amigo muito rico, ele me dizia brincando, ele dizia: olha, o rico tem dois problemas. Você mesmo, quais são? Ele dizia: o primeiro é desejo de ganhar, 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 ganhar. E o segundo medo dele é medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Corre-se o risco da pessoa alcançar o topo da pirâmide social e ser infeliz, e não viver bem, não viver em paz, não viver contente. Essa insatisfação crônica pode gerar nele, apesar de uma riqueza absoluta, uma insatisfação profunda. Então, Jesus disse lá em Lucas 12 que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E Provérbios diz assim, Salomão diz assim: é melhor você comer um prato de hortaliça onde tenha paz, amor, que você ter banquetes onde haja discórdia. Ou seja, a verdadeira riqueza de um homem está no seu contentamento em Deus. Agora, quem tem contentamento em Deus há de ser uma pessoa próspera, financeiramente inclusive. Me perdoe de estender a resposta. A fé cristã, sobretudo, é fundamentalmente a base da prosperidade financeira. Por quê? Primeiro, porque aquele que tem uma experiência com Deus, essa pessoa não vai gastar o seu dinheiro perdulariamente com coisas que não fazem sentido. Nos vícios, Faz sentido. nas farras da vida, nas coisas inconsequentes. Segundo, a fé cristã valoriza o trabalho e não a preguiça, não a indolência. Então, o que é o produtor da riqueza? É o trabalho. É o trabalho. Terceiro, a fé cristã estimula, além da não gastar de forma errada e trabalhar de maneira adequada, não só a poupança,
mas o investimento, ou seja, conta de padaria. Eu não posso gastar tudo que eu ganho ou mais do que eu ganho. Isso é uma tragédia financeira. É isso que você está vendo hoje na política, né? Onde Total. qualquer governo, seja um prefeito, um governador ou um presidente, onde gasta mais do que arrecada, ou não trabalha sabiamente o seu orçamento, vai se encrencar financeiramente. Isso vale para a Dona Maria no supermercado, isso vale para o político que está na posição mais alta da República. Então, promovendo o trabalho, o empreendedorismo, que também é fruto dessa questão do entendimento da reforma, nós vamos prosperar. Há um livro muito interessante de um autor francês do futuro dos povos católicos. E ele fez uma análise que todas as nações que cresceram debaixo da bandeira do protestantismo foram prósperas. Foram prósperas. E por quê? Porque exatamente isso estimula o trabalho, a poupança e o investimento. Cara. Então, Deus quer que todos sejam prósperos. Não necessariamente que todos sejam ricos, porque aí entra o problema da teologia da prosperidade que nós vamos tratar daqui a pouquinho mais. Cara, olha só, você já abriu um monte de caixinha na minha cabeça aqui. Primeiro que você falou uma afirmação, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nela, né? Você falou que Deus faz o rico e faz o pobre. Essa afirmação não é minha, é de Provérbios. De Provérbios. Yeah. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque, imagina assim, eu era pobre financeiramente, né, de alguma forma. Então, quando eu ouço essa afirmação, eu posso olhar para isso e pensar, caramba, Deus me fez assim, para ser assim, só que aí depois eu me tornei rico financeiramente. E aí depois eu posso falar, não, mas Deus me fez assim, para ser assim. Então eu acho que um dos grandes problemas que quando me converti, quando eu passei a acreditar em Deus, eu me deparei, foi que eu comecei a ver que muitos cristãos, eles eram muito vitimistas. Então assim, eu sou assim porque Deus quis assim. E aí eu pensava, não, Ser conformismo com a miséria, isso não é cristianismo. Exato. Né? Mas se você diz, né, e você não, né, tá em Provérbios que Deus fez o pobre, então na verdade existe. E se você pegar a história da humanidade, de Adão até hoje, é claro que nem todos são ricos. É claro que nem todos que empreenderam, que escreveram, têm o sucesso financeiro de Tiago Nigro. Tá bom. Isso é um fato. Isso é um fato. Sim. Não porque as pessoas são menos inteligentes, não porque as pessoas são menos empreendedoras. Quem guindou você à sua posição foi Deus. Deus usou a sua inteligência, Deus usou o seu empreendedorismo, Deus usou a sua capacidade, mas quem leva o homem a essa posição é Deus. Então, mas deixa eu perguntar dentro disso. Porque eu sou muito grato a Deus, claro, por ter chegado até aqui. Porém, eu não tiro também o mérito do meu esforço dentro do que Deus colocou de possibilidades no meu caminho. Porque Deus vai te dar o livre-arbítrio. Às vezes Deus te desenhou para chegar ali, você não faz o que era para fazer. Faz o dever de casa. Então, até que ponto o sucesso financeiro, né, a riqueza ou a pobreza tem a ver mais com Deus ou com você? As duas coisas. Então, veja bem, é possível, e é esse que é o problema hoje de muitas pessoas que permanecem na miséria e na pobreza. Me permite um exemplo muito simplório. Hoje você tem no sistema de governo um chamado Bolsa Família. Tá? Dá um valor básico. E eu conheço centenas de pessoas que, ao receber essa ajuda do governo, não querem trabalhar. Elas foram conformadas àquele patamar de miséria, não querem trabalhar, não querem se mexer, não têm sonhos de crescer, não trabalham para crescer. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de miséria. Nós não somos nem a favor da teologia da miséria, nem a favor da teologia da prosperidade. No sentido de que essa teologia da prosperidade, que a pouquinho pode se desdobrar isso aí para saber por que a teologia da prosperidade é diferente de prosperidade. Tá. Né? Então, Deus não só quer, Deus ordena. Está lá nos 10 mandamentos que você precisa trabalhar 6 dias e descansar num. Tem gente querendo descansar em 6 dias e trabalhar num.
Então, o trabalho, o empreendedorismo, o suar a camisa, o dedicar-se, o buscar recursos, buscar formação, buscar preparo, porque tem gente que quer crescer, mas também não quer investir no conhecimento. Então, o cara vai trazer o currículo dele é horroroso. Por que é horroroso? Porque ele não quis semear. Quem não semeia não colhe. Então, é projeto de Deus que todos sejam prósperos. Com certeza sim, porque Deus estabeleceu isso. Agora, é possível, como você colocou, Deus da orientação, eu não sigo. E se eu não sigo a orientação, eu não vou ter o resultado. Não vou ter o resultado. Então, porque é Deus quem nos faz prosperar. A bênção do Senhor enriquece, diz a Bíblia, e com ela não tem desgosto. A alma generosa prosperará. É promessa de Deus. Então, quem leva você para diante é Deus. Agora, eu posso, ao conhecer os princípios de Deus, não usá-los. E aí eu vou ficar com os pés amarrados. E aí eu não vou avançar. Aí eu não vou crescer. Eu não vou empreender.